Você está ouvindo agora Momento com Deus. Hoje vamos refletir sobre o texto de Marcos, capítulo 9, do verso 14 ao verso 29, autoridade e intimidade. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" E um no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam." Então Jesus exclamou: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino até aqui." Eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo isso está acontecendo com ele?" O pai respondeu: "Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda-nos." Ao que Jesus respondeu: "Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê." E imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." Jesus, que muitas vezes estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele." E ele, gritando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, e a ponto de muitos disserem: "Morreu." Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que nós não pudemos expulsá-lo?" Jesus respondeu: "Este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração." Novamente aqui, Jesus está expulsando uma criança endemoniada. Eu sei que talvez seja uma criança ou um jovem de não muita idade, porque Jesus chama ele de menino. Podemos ver um caso parecido com esse em Marcos capítulo 7, do verso 24 ao verso 30, quando chegou até Jesus uma mulher síria-fenícia que também tinha um filho que estava endemoniado. Nos dois casos, Jesus usa o mesmo procedimento. Ele vai tratar com os pais. Se você perceber que tanto em Marcos capítulo 7, do verso 24 ao 30, que eram uma mãe, e agora nesse texto que era o pai, Jesus precisava quebrantar o coração dos pais diante dele, para que eles pudessem depositar toda a sua fé em Cristo. Agora Jesus estava também tentando quebrantar o coração daquele pai. Quando o pai chega até Jesus e diz: "Se o Senhor puder fazer alguma coisa, por favor, tenha compaixão de mim." E a resposta de Jesus foi simples: "Se eu puder, se você tiver fé, tudo é possível que crê." E imediatamente aquele homem se quebranta diante de Jesus, se humilha diante dele e reconhece que ele precisa ter fé no Cristo, a ponto de ele falar: "Por favor, me ajude diante da minha pouca fé." Não foi algo parecido que fez aquela mulher sírio-fenícia, dizendo também: "Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa", se humilhando e se reconhecendo que precisava do Cristo? Claro que é a mesma coisa. Os pais foram os responsáveis
dos seus filhos está endemoniado. Tanto que nos dois casos, Jesus vai tratar com os pais e não com a criança. Jesus nem coloca a mão na criança. Jesus nem vai orar pelas crianças. Nos dois casos, imediatamente depois que os pais se quebrantaram, as crianças ficaram libertas. Imediatamente depois que o pai falou isso, que reconhecia que precisava de Jesus, que acreditava, a criança ficou imediatamente, vou repetir isso, liberta. Por quê? Porque os pais eram e são autoridades diante dos seus filhos, principalmente seus filhos pequenos, e eles, como autoridade, podem abrir brecha para que o diabo se instale e trabalhe na vida dos seus filhos. E você pensa que isso é diferente hoje? Não é. Quantas brechas talvez você, pai, mãe, tenha aberto para o diabo na sua família? O estrago que as suas brigas constantes têm feito na formação emocional e espiritual dos seus filhos? Os seus vícios, qual é o estrago que tem feito na vida dos seus filhos? A sua, talvez, falta de fé, qual é o estrago que tem feito? Quais são as brechas que isso tem sido aberto na sua casa pelo diabo? Eu quero dizer que como pai e como mãe você tem que fechar essas brechas. E a única forma de fazer isso é se humilhando diante de Jesus, é deixando Cristo transformar a sua vida. E quando você é transformado, você pai, você mãe, quando você é transformado, você transforma a vida e a história dos seus filhos, principalmente quando eles são pequenos. Mas por que mesmo os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios? Eles vão perguntar isso a Jesus e Jesus vai responder dizendo: tem demônio e são só expulso com oração. Gosto do texto de Marcos quando diz que é por oração. Eu entendo, a gente enfatiza mais Mateus, capítulo 17, verso 21, que diz que alguns demônios são expulsos com oração e jejum. Eu quero mostrar que às vezes temos uma interpretação errada nisso. Às vezes achamos que para expulsar demônios precisamos fazer simplesmente o jejum. É o ato do jejum em si. É algo que fazemos e não algo que somos que vai expulsar o demônio. Aqui em Marcos deixa bem claro, tem demônios que só saem com oração, só sai quando você tem intimidade com Deus. Não é pelo aquilo que você faz, mas pelo aquilo que você é transformado, é pelo aquilo que você se torna quando passa a viver uma vida de oração com Deus. Jejum é porque o jejum, a principal função do jejum é gerar em nós também essa intimidade com Deus. E oração e jejum traz cada vez mais intimidade com Deus. Essa intimidade nos transforma e passamos a ter a autoridade do céu, a autoridade vinda por meio da intimidade com Deus. E essa autoridade que vem por meio da intimidade nos faz ter poder que vem do alto para expulsar o demônio. Talvez existam algumas setas de Satanás tentando entrar ou já entraram no meio da sua casa. E o que fazer para isso mudar? Como expulsar essas setas, essas opressões de Satanás? Com oração, com jejum, com intimidade com Deus. A intimidade vai transformar a sua vida. A sua transformação vai transformar a sua casa e vai te dar a autoridade do céu para expulsar os demônios. Creia nisso. Senhor Jesus, Pai amado, que possamos gerar em nós, através da oração e do jejum, intimidade contigo. Intimidade para sermos transformados. Uma transformação que muda a nossa casa. Uma transformação que nos dá autoridade de expulsar o demônio. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.